Fala amigo ligado no Toque Passo, estamos chegando agora da frente da Sede Braga, um prédio com muita história, muito antigo, uma construção, a primeira catedral de Portugal, e um prédio com uma construção tão antiga que tem algumas pedras ali que tem inscrições romanas, da época que a cidade de Braga pertencia ao Império Romano, a cidade de Brácara Augustas. Então uma cidade muito antiga, com muita história, e a gente está aqui para falar de outra coisa com muita história, com muita tradição, que é a seleção brasileira. Entra em campo nessa noite, vai enfrentar a Venezuela, 9h30 da noite, no Morumbi, jogo das eliminatórias da Copa do Mundo, e eu garanto que está todo mundo muito empolgado para esse jogo, não é verdade? É justamente disso que a gente vai falar aqui no Toque Passa, porque a seleção brasileira perdeu seu brilho, então fica ligado. Vamos começar falando então, a seleção brasileira vai enfrentar a Venezuela, é um jogo que o Brasil tem tudo para ganhar mais uma vez, jogando em casa, por mais que você não tenha torcida, joga nos seus domínios, seleção que vai muito bem, a Venezuela cresceu nos últimos anos, mas a seleção brasileira é muito favorita. Agora o ponto que a gente quer discutir aqui, acho que não tem nem que discutir do jogo, o Brasil deve ganhar esse jogo, por mais que exista a zica invertida do toque passe, mas acho que o Brasil vai ganhar esse jogo. Agora a gente quer falar assim, por que as pessoas cada vez se importam menos com a seleção brasileira? A gente perdeu esse sentimento, aquele orgulho, pô, hoje tem jogo do Brasil, aquela empolgação, animação, é eliminatória para a Copa do Mundo. Se fosse um amistoso, ainda você fala, amistoso, não serve para nada, mas eu acho que o Brasil começa a se perder justamente por conta dos seus amistosos. A Seleção Brasileira, a CBF, vendeu o direito de organizar os amistosos para uma empresa terceira, que começou a fazer aquele World Tour, né? Então o Brasil enfrentava a Tailândia jogando às 8 horas da manhã de uma quarta-feira. Foram acabando os jogos acontecendo no Brasil. Até a preparação para a Copa do Mundo de 2014, que aconteceria no Brasil, o Brasil não jogava aqui. O Brasil não disputava eliminatórias, ou seja, não tinha jogo obrigatoriamente no Brasil, e os amistosos aconteciam em qualquer lugar do mundo, menos no Brasil. E a seleção foi perdendo um pouquinho desse brilho. A gente tem um monte de questão, a gente pode trazer política aqui, falando da questão da simbologia da camisa da seleção brasileira, que foi utilizada em protestos, tem gente que não gosta disso, tem gente que gosta muito disso, mas a CBF foi atrapalhando, ela foi minando a popularidade da seleção brasileira. Diversos fatores, camisa, jogar fora de casa, se afastar do público, e tem também o quê? O calendário do futebol brasileiro. A gente teve na quarta-feira um jogaço entre São Paulo e Flamengo. O Flamengo é um baita de um time. E por ser um baita de um time, o que acontece? Ele é prejudicado, perdendo jogadores para a seleção. O Pedro e o Everton não puderam jogar porque os dois estavam na seleção brasileira. Agora se pergunta para o torcedor do Flamengo se ele preferia ter o Pedro e o Everton Ribeiro jogando contra o São Paulo ou pela seleção brasileira contra a Venezuela. E às vezes é convocado até e fica no banco, mas isso aí é outra questão. O que acontece é justamente isso, a CBF tem que pensar que o calendário influencia não só na questão dos times, prejudica o time, mas prejudica também a seleção brasileira. Você transforma uma coisa em impopular. Tem gente que torce contra a seleção brasileira justamente para não perder seus jogadores. Né? A gente está vivendo um momento que o calendário está tão atrapalhado por conta da pandemia, uma questão que, lógico, agora sim é um ano atípico, só que você vai ter um calendário que começou no mês de agosto de 2020 e vai acabar em dezembro de 2021, com Copa América, eliminatórias para a Copa do Mundo, Olimpíadas e nenhuma pausa nos campeonatos. Ou seja, os times serão desfalcados. Você imagina só que o Flamengo pode ficar sem grandes jogadores, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo, os grandes times, aqueles times que estiverem bem no campeonato, têm grandes chances de perderem seus principais jogadores porque vão disputar a Copa América. E convenhamos, tem Copa América agora todo ano. É um saco. Ninguém aguenta mais tanta Copa América. Era para ter tido em 2020, teve Copa América em 2019. Então é muito jogo de seleção, cada vez mais tem data FIFA e o calendário brasileiro não ajuda. Você não para o calendário brasileiro. Se você parasse, como acontece aqui na Europa a gente teve jogos no final de semana e na segunda-feira, até que tem a tradicional rodada, pelo menos 1 ou 2 jogos aconteceram na segunda-feira, não tivemos jogos na segunda-feira, porque todo mundo já se apresentou para a seleção, nenhum time está desfalcado, todo mundo parado. Os jogadores que ficaram, que não foram convocados, estão treinando com seus clubes, enquanto aqueles que foram convocados estão lá servindo a seleção, mas tudo segue normalmente paralisado no campeonato. É chato, porque você não tem tanto jogo para assistir. Eu preferia muito mais assistir um campeonato, uma Premier League, um campeonato italiano, uma La Liga, até o campeonato português, do que assistir os jogos de seleção. Mas é a regra. E no Brasil não. No Brasil segue com um jogo decisivo, com quartas de final de Copa do Brasil, com o Campeonato Brasileiro pegando fogo, os líderes entrando em campo e sem time para botar em campo, e é isso que a gente tem que lidar com esse momento. É um momento que você tem vários problemas de pandemia.
perde jogador, Santos perdendo um monte de jogador com doença, e também tem que perder para a seleção. Então acho que isso é um dos pontos que a seleção vai se perdendo. A CBF não pensa nisso. Você coloca aí então 3 fatores: distanciamento da seleção com o público, né? Até porque quando tem jogo no Brasil o ingresso é bem baratinho, né? Você tem a questão da camisa, né? A forma com que é utilizada. Lógico, todo mundo perdeu a paciência também com a CBF, mas não dá para dizer. O brasileiro torcia muito para a seleção brasileira na época do Ricardo Teixeira, e poucos dirigentes foram tão sacanas quanto o Ricardo Teixeira, e a gente torcia, mas era um outro momento. E também essa questão de você prejudicar o clube. Então tem assim o clubismo. Tem clubismo em você não querer perder seus jogadores, e tem clubismo também no que, aquele técnico lá, o Tite é corintiano. Por mais que o Tite tenha dirigido diversos times pelo Brasil inteiro, você identifica aquela coisa, então eu torço contra esse cara. Talvez fosse bom a CBF pensar em fazer alguma coisa, como acontece na Alemanha. Não é o melhor, ou nos outros países, na Inglaterra, por exemplo, não é o melhor técnico do país que vira o treinador de seleção. Você tem um treinador de seleção, você não precisa desfalcar o clube. Pergunta para o corintiano se ele não ia gostar mais de ter o Tite como técnico do Corinthians do que como técnico da seleção. Com toda certeza, mas conforme você vai bem, você pede do seu atacante até o seu treinador, porque a seleção leva a tudo. A CBF precisa parar de pensar apenas na seleção e entender que a seleção faz parte de um conjunto, clube, calendário e tudo mais. Essa é a minha opinião, deixa aí o seu comentário e aproveito para fazer um convite para na próxima segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, você acompanhar a live do Toque Passa, gravando o podcast da Pacundê. Você acompanha também com live aqui no youtube.com/Toque Passa. Aquele abraço!